Meu nome é Clara. Cresci acreditando que, com amor e esforço, qualquer relacionamento poderia dar certo. Talvez por isso eu tenha aguentado mais do que deveria. Quando conheci o Roberto, ainda na faculdade de enfermagem, eu via nele um homem gentil, trabalhador, e que parecia me admirar por quem eu era, alguém simples, mas cheia de sonhos. Nos primeiros meses de namoro, ele realmente foi esse homem. Atencioso, companheiro. Me levava a café da manhã no estágio, me esperava na porta da faculdade. Mas bastou o relacionamento ficar mais sério, bastou ele me apresentar a família, para eu perceber que minha maior luta não seria pelo nosso amor, seria por respeito. Dona Lúcia, sua mãe, nunca gostou de mim. Não escondia. Me olhava dos pés à cabeça com aquele olhar de desprezo que só mães possessivas sabem lançar. Tudo nela parecia gritar que eu não era boa o bastante para o filho dela. E o pior, nunca houve disfarces. Desde a primeira vez em que entrei na casa deles, senti como se estivesse invadindo um território proibido. Depois que casamos, a situação piorou. Nos mudamos para um sobrado que era da família dele. Oficialmente, o imóvel tinha sido cedido para começarmos a vida, mas na prática, quem mandava ali era ela. A chave da porta ainda estava no chaveiro da sogra. Ela entrava quando queria. Mexia nos armários. Fazia críticas disfarçadas de conselhos. Mandava no meu tempo, nas minhas escolhas, e no meu marido. Roberto dizia que ela só queria ajudar. Que eu devia entender, porque ela era assim mesmo. Mas em pouco tempo, percebi que ele não queria me defender. Ele preferia se esquivar dos conflitos do que enfrentar a mãe. Comecei a me sentir sozinha dentro da minha própria casa. Quando engravidei da Ana, imaginei que as coisas mudariam. Me iludi. Achei que um neto amoleceria o coração da sogra. Que ela deixaria de me ver como rival e me acolheria como parte da família. Que ver o próprio filho se tornando pai a faria baixar a guarda. Mas tudo o que recebi foram novos motivos para me machucar. Dona Lúcia dizia que eu estava inchada demais, que minha barriga estava esquisita, que eu estava acabada. Chegou a sugerir que Ana talvez nem fosse filha do Roberto. E o mais doloroso, ele ouvia tudo calado. Como se aquela violência passiva fosse apenas parte do pacote. A gota d'água veio numa tarde qualquer, no 7º mês da gestação. Eu tinha passado o dia organizando o quarto da bebê. Lavei as roupinhas, dobrei cada peça com carinho, com um sorriso bobo no rosto. Mesmo com o corpo pesado, sentia uma felicidade silenciosa só de imaginar a Ana chegando. Foi quando ouvi a chave girando na porta. Era ela. De novo sem avisar. De novo invadindo meu espaço. Essa casa tá um nojo, foi a primeira coisa que disse, antes mesmo de me cumprimentar. Com esse cheiro, o bebê vai nascer doente. Respirei fundo. Disse com toda a calma que estava me sentindo mal naquele dia e que já tinha feito o que consegui. Mas ela não quis saber. Revirou os olhos, foi até a cozinha, bateu panelas, reclamou do chão, do sofá, da decoração do berço. Isso aqui parece um cortiço. Uma mulher de verdade manteria isso tudo impecável. Ela cuspiu, se referindo à sala, mas olhando para mim. Eu tremia. De raiva, de tristeza, de impotência. Olhei para a escada. Tudo o que eu queria era me trancar no quarto e não ouvir mais. Mas quando virei as costas para subir, ouvi seus passos atrás de mim. O que veio depois, ainda hoje me persegue nos sonhos. Um empurrão. Seco. Rápido. Frio. Senti meu corpo perder o equilíbrio. Vi o chão se aproximar. E então tudo ficou escuro. Acordei no hospital, cercada por máquinas e rostos preocupados. O médico me explicou que tive uma fratura na costela, algumas escoriações, e entrei em trabalho de parto devido ao trauma. Ana nasceu ali mesmo, prematura, pesando pouco mais de 1,5 kg, mas viva. Milagrosamente viva. Roberto estava ao meu lado quando abri os olhos. Chorava. Me chamava de meu amor, pedia desculpas, mas desviava o olhar quando perguntei sobre sua mãe. Ele gaguejou, tentou me convencer de que eu tinha escorregado. Que a mãe dele nunca faria isso.
A própria Dona Lúcia foi ao hospital e, sem um pingo de vergonha, disse que eu havia perdido o equilíbrio e que deveria ter mais cuidado com aquela barriga enorme. Naquele momento, eu entendi. Não era só sobre a queda. Era sobre cair de vez na realidade. Na verdade, que eu não queria ver. Eu estava sozinha. Eu, Ana, e mais ninguém. Voltei para casa com pontos, hematomas e um coração estraçalhado. Nos meses seguintes, enquanto cuidava da minha bebê frágil, recebi de volta apenas o silêncio. Nenhuma responsabilização, nenhum arrependimento, nenhuma justiça. Apenas a presença constante da mulher que quase destruiu minha vida e a conivência de um marido covarde. Mas foi nessa dor que encontrei minha força. Comecei a estudar escondido, voltei a me preparar para o que havia deixado para trás, a carreira na medicina. Porque um dia, eu sabia, a vida me daria a chance de reescrever essa história. E quando ela desse, eu estaria pronta. Voltar para casa depois da alta foi como entrar em um campo minado. As paredes pareciam estreitas, o chão lembrava cada degrau que quase me tirou a vida, e a presença da minha sogra se espalhava pelos cômodos como um cheiro velho que não saía. Nada nela demonstrava arrependimento. Pelo contrário, havia um ar de superioridade em cada olhar que me lançava. Como se dissesse, você continua aqui por minha misericórdia. Nos primeiros dias, quase não conseguia levantar da cama sozinha. As costelas doíam, e carregar a Ana, mesmo sendo tão leve, era um sacrifício. Mas eu fazia. Não por mim, pela minha filha. E cada pequena vitória, como dar banho nela ou colocá-la para dormir, era uma conquista silenciosa. Roberto, por outro lado, parecia alheio a tudo isso. Como se o acidente tivesse sido apenas um contratempo incômodo e não a tragédia que foi. Ele continuava sua rotina normalmente. Saía cedo, voltava tarde e, quando estava em casa, evitava qualquer conversa profunda. Às vezes, me sentia invisível. Um corpo em recuperação que não merecia atenção, só tolerância. Roberto se limitava a perguntas automáticas. A Ana comeu? Você tomou os remédios? Mas nunca, como você está se sentindo? Ou você tem medo de continuar aqui? E isso doía. Porque era o pai da minha filha. Era o homem com quem dividi uma vida, ou achei que dividia. A única que falava era Dona Lúcia, sempre em tom venenoso, sempre com frases carregadas de ironia. Menina, vai continuar deitada até quando? Essa menina precisa de uma mãe ativa. Você sabe que isso tudo foi um acidente, né? Eu jamais faria mal à minha neta. Cada frase era um tapa disfarçado. Mas eu não respondia. Engolia em seco e anotava tudo em um caderninho mental. Cada palavra, cada olhar, cada tentativa de me reduzir. E ali, em silêncio, comecei meu plano de reconstrução. Durante as noites em claro com Ana, comecei a revisitar minha antiga paixão, a medicina. Era como reacender uma chama quase extinta. Peguei meus livros empoeirados, organizei uma pequena estante no quarto e comecei a estudar em horários improváveis. Às vezes, era 2 da manhã. Outras vezes, 5 da manhã. Enquanto todos dormiam, eu me tornava outra mulher. Comprei um curso online de atualização. Comecei a participar de fóruns, tirei dúvidas com ex-colegas e reencontrei um professor que me incentivou demais. Fiz provas simuladas, li artigos médicos atuais, comecei a escrever um pequeno diário sobre o que eu aprendia. E cada novo conhecimento me dava força. Eu não era só uma mulher que quase morreu. Eu era uma mulher em movimento. O que mais me impulsionava, no entanto, era a Ana. Quando a olhava dormindo, com os cílios delicados e a respiração calma, eu prometia a ela, e a mim, que aquele ambiente não seria o dela. Que ela cresceria em um lugar onde pudesse ser livre. Onde não precisasse se calar diante da maldade de ninguém. Passaram-se 2 anos. Ana crescia esperta, observadora, sensível. E meu coração doía por saber que ela estava cercada por pessoas que fingiam amar, mas que eram capazes de destruir. Eu não queria que ela crescesse com medo da avó, ou sem saber que a mãe tinha valor.
Foi quando vi a vaga para o programa de residência. Era em outra cidade, bem distante. Um hospital-escola reconhecido, com auxílio moradia e creche para mãe solo. Era como um sinal do universo. Chorei lendo o edital. Me inscreve com o coração na garganta. Fiz entrevista online, preenchi questionários, enviei documentos e esperei. Enquanto isso, seguia fingindo uma normalidade que me sufocava. Roberto só via a Ana de vez em quando. Preferia sair com amigos, alegando que precisava espairecer. Ele nunca me tocou novamente desde a queda. Não por respeito, mas porque, talvez, eu tenha perdido, aos olhos dele, o valor de esposa. O e-mail de aprovação chegou numa quarta-feira à tarde. Eu li, reli, confirmei 1000 vezes se era verdade. E então, no silêncio do meu quarto, chorei. Um choro contido, quase respeitoso. Como se não quisesse assustar minha filha que dormia. Mas dentro de mim, gritava. Eu tinha conseguido. Eu ia sair dali. Decidi contar primeiro para minha irmã, pelo telefone. Ela chorou comigo. Disse que me apoiaria em tudo. Ofereceu um quarto para eu ficar até me estabelecer na cidade do programa. E então, esperei o momento certo para contar a Roberto. Ele chegou do trabalho no dia seguinte, jogou a mochila no sofá e perguntou: "O que foi? Tá com essa cara por quê?" "Eu e a Ana vamos nos mudar. Consegui uma vaga numa residência. É longe. A gente vai em 30 dias. Ele largou o copo de água na mesa com força. "Você tá maluca? Vai me tirar minha filha? Vou dar a ela uma vida que você e sua mãe nunca deram. Uma vida com paz. Você só tá dizendo isso porque tem raiva da minha mãe. Sempre teve. Você é desequilibrada, Carol. Você acha que desequilíbrio é querer viver? É querer estudar? Ser alguém? Eu só sobrevivi esses anos por causa da minha filha. Agora vou viver por ela." Roberto tentou me desacreditar, ameaçou dizer que eu não podia levar a filha, que ia entrar na justiça. Mas ele não moveu um dedo. E isso disse tudo. Nos últimos dias antes da mudança, Dona Lúcia tentou se aproximar. Levava brinquedos, roupas, doces. Até me chamou de minha nora querida em um almoço. Mas eu não cedi. Guardei a mesma frieza que ela usou comigo. Quando Ana perguntou se ia se despedir da vovó, eu apenas disse: "A vovó vai ter que pensar muito bem sobre o que significa amor." Partimos com poucas malas e muitos sonhos. A viagem foi longa, mas eu sentia que, a cada quilômetro, deixava um peso para trás. Quando cheguei à nova cidade, me instalei na casa da minha irmã e fui pessoalmente conhecer o hospital. E lá, ao andar pelos corredores com minha credencial no peito, tive a certeza, eu venci. Mal sabia eu que a volta por cima estava só começando. E que a mulher que tentou me destruir, um dia entraria por aquelas portas, frágil, doente e vulnerável, sem saber quem estaria do outro lado da mesa. O tempo foi cruel. Nos primeiros meses após a mudança, eu sentia que estava começando uma nova vida, mas a sombra do meu passado ainda me perseguia. Mesmo na cidade nova, com Ana ao meu lado e um emprego promissor, não conseguia deixar de carregar as cicatrizes de tudo o que havia passado. Não só pela violência física, mas também pelas marcas profundas de uma traição emocional que ainda me dilacerava. Ana estava se adaptando à vida escolar, e eu estava constantemente ocupada com os plantões no hospital, mas a dor da perda, do abandono e da humilhação ainda reverberava dentro de mim. Me esforçava para ser a mãe dedicada e profissional competente, mas havia algo em meu interior que me fazia sentir uma desconexão. Era como se, apesar de toda a minha luta, uma parte de mim ainda estivesse perdida. A grande mudança veio quando fui transferida temporariamente para uma clínica conveniada do hospital. A novidade era boa, me daria mais autonomia para trabalhar com pacientes que precisavam de mais atenção. Era um ambiente mais tranquilo, sem a pressão constante dos grandes hospitais, e eu sabia que seria uma oportunidade de crescimento. A clínica ficava em um bairro mais tranquilo, e eu logo me familiarizei com os outros médicos e enfermeiros. No começo,
Tudo parecia um alívio. Era uma rotina mais leve, onde eu podia conversar com os pacientes e ouvir suas histórias, algo que raramente acontecia no hospital devido à correria. Até que um dia, algo completamente inesperado aconteceu. Era uma quinta-feira quando a enfermeira entrou com a ficha de uma nova paciente. Ela estava visivelmente preocupada, o que não era comum. Fiz uma expressão interrogativa, e a enfermeira, com uma expressão de cautela, disse: "Doutora Carolina, temos uma paciente nova. Ela está um pouco confusa." Não quis preencher a ficha corretamente, apenas disse o nome e que está cansada. Há sinais de um quadro de demência, mas também de problemas físicos. Eu me preocupo, pois ela não parece ser muito bem acompanhada. Eu peguei a ficha sem pensar muito, mas ao ler o nome, meu corpo congelou. Lúcia Tavares de Andrade. Tentei manter a calma, mas meu coração acelerou. Não era possível. Eu não queria acreditar. Lúcia era minha sogra, a mulher que me empurrou da escada. A mulher que, durante tantos anos, fez minha vida um inferno, e que agora, quase uma década depois, estava diante de mim, sem saber de nada. Fechei os olhos por um momento, respirando fundo para não deixar a raiva tomar conta. Esse era o momento de agir com profissionalismo. Esse era o momento de mostrar que eu havia evoluído, de que o ódio não tinha mais lugar na minha vida. Eu já não era mais aquela mulher frágil e dominada pelo medo. Eu era doutora. Eu tinha autoridade de cuidar da vida de qualquer paciente, sem exceções. "Pode mandar entrar", disse para a enfermeira, tentando manter a voz firme. A porta se abriu lentamente, e Lúcia entrou, apoiada em uma bengala. Ela estava visivelmente mais velha, mais frágil. O cabelo, que um dia fora cheio e saudável, estava fino e sem vida. Seus olhos estavam opacos, como se tivessem perdido o brilho da vida. Ela não tinha mais a postura altiva de antes, nem aquele olhar de superioridade. Em seu semblante, eu vi apenas o peso dos anos e das escolhas erradas. Ela me olhou por um instante, como se tentasse reconhecer algo em mim. Seus olhos passearam pelo consultório, sem foco, e então ela falou, a voz tremida: "A senhora é a médica?" Sua voz soava estranha, como se ela tentasse se lembrar do mínimo para conversar. "Sim, sou a doutora Carolina", respondi, já controlando as emoções que começavam a se agitar dentro de mim. Ela se acomodou lentamente na cadeira, respirando com dificuldade. Por um momento, não disse mais nada. Parecia perdida em seus próprios pensamentos. O silêncio entre nós foi desconfortável, mas eu mantive, porque sabia que aquele momento não era sobre o que aconteceu no passado, mas sobre o que ela precisava naquele instante. "Sinto muitas dores, doutora. Não me lembro de algumas coisas. Às vezes, não lembro nem do nome da minha filha, nem do meu filho. Sinto que estou ficando velha e esquecida, e isso me assusta." Ela parecia tão vulnerável, tão quebrada. O que acontecerá com a mulher que costumava me tratar com tanto desprezo? Eu me preparei para examinar, com a calma que a profissão exigia, mas meu coração apertava a cada palavra que ela dizia. Ela não lembrava de nada, nem do filho que tanto adorava. A amnésia parecia ser uma bênção, porque, de alguma forma, ela estava sendo poupada de carregar a culpa. Mas eu sabia. Eu me lembrava de tudo. Eu lembrava da dor, da humilhação e da violência. Fiz os exames, dei as orientações e, no final, prescreve a medicação e pedi que ela retornasse na semana seguinte. Mas não podia deixar passar aquela chance de, mesmo sem palavras, tocar naquele ponto. Quando entreguei a receita, olhei nos olhos dela e disse, suavemente: "A senhora precisa de cuidados, e farei tudo o que for possível para garantir que tenha o melhor tratamento possível. Pode contar comigo." Ela me olhou com um misto de confusão e gratidão. Havia algo em seu olhar, uma fragilidade que nunca vi em Lúcia. Ela não se lembrou de mim, mas em seus olhos havia algo que parecia pedir perdão, mesmo que sem palavras. Quando ela se levantou para ir embora, ela se virou uma última vez e disse, de forma quase imperceptível: "Você parece familiar. Acho que já a vi antes." Eu engoli seco, sem saber como reagir. Apenas assenti com a cabeça, sem dizer nada.
Ela se despediu e saiu do consultório, sem nem perceber que, naquele momento, eu era a mulher que ela tanto desprezou. Nos dias seguintes, eu a vi voltar algumas vezes, sempre com o semblante mais enfraquecido, mais perdido. Ela parecia não lembrar de nada, mas eu via, em cada olhar, que ela estava se afundando em sua própria dor, que talvez fosse mais amarga do que a minha. Até o dia em que ela foi internada de forma definitiva. O quadro da doença havia avançado e ela não podia mais ficar em casa. Fui vê-la uma última vez, já com a saúde fragilizada, e vi algo que nunca imaginei ver. Lúcia, a mulher que me empurrou da escada, a mulher que arruinou minha vida, agora estava deitada, vulnerável, cheia de arrependimentos silenciosos. Antes de me despedir, segurei sua mão, e ela murmurou, com dificuldade, algo que me pegou desprevenida. Desculpe, por tudo. Nunca fui uma boa mãe, nem uma boa sogra. Mas você sempre fez o que eu não fiz. Me perdoe. As palavras dela foram como uma faca que cortava a dor que eu ainda carregava. A culpa dela estava ali, frente a mim. Não queria mais carregar aquele peso. Então, ao invés de respostas, eu apenas a olhei e disse: não importa mais. O que importa agora é o que você vai fazer com o tempo que ainda tem. E eu já segui em frente. Naquela noite, quando deixei o hospital, o peso daquilo que vivi ficou para trás. Ana era tudo o que eu precisava. E eu sabia que, finalmente, tinha vencido. A história de hoje chegou ao fim. E se você quiser mudar a sua história através de deliciosos brigadeiros gourmets, os tornando sua fonte de renda extra, ou até mesmo principal, adquira agora seu livro digital, que chegará no seu e-mail com mais de 80 receitas de brigadeiros por um preço ridiculamente barato. Você ainda ganha bônus sensacionais como planilha mágica de precificação, receitas bônus de outros doces e muito mais. E se não quiser fazer renda com seus brigadeiros, você pode simplesmente deixar seus amigos e familiares apaixonados por essas gostosuras. Clica no link da descrição e do primeiro comentário desse vídeo e reserve agora seu livro digital. E não se esqueça de comentar qual lição você tirou dessa história. Também deixe um like no vídeo e se inscreva para não perder os próximos vídeos. Tchauzinho!